Primeira questão. O garoto está sentado na poltrona de um trem que se move em linha reta. Num certo instante, ele joga uma bola verticalmente para cima. Pode-se afirmar que a bola... Letra A. Cairá nas mãos do garoto apenas se o trem mantiver a velocidade constante enquanto ela estiver no ar. Correto, pois a gente sabe que enquanto o trem mantiver velocidade constante, tudo acontece lá dentro como acontece fora do trem, no solo. Tá ok? Então, o que é que acontece? Ele lança a bola verticalmente para cima. Mas por inércia, o que é que vai acontecer? A bola vai acompanhar o movimento do trem. Então, ele vai lançar a bola e a bola vai retornar à mão dele. Segunda questão. Um vagão está animado de velocidade cujo módulo é V. Um passageiro situado no interior do vagão move-se com a mesma velocidade em módulo com relação ao vagão. Podemos afirmar que o módulo da velocidade do passageiro relativo ao solo é... Então, a gente sabe que quem está no solo vai ver o resultado de dois movimentos. O movimento do trem com velocidade V e o movimento do garoto também com velocidade V. Então, ele vai ver a soma dessas duas velocidades. Agora, eu tenho dois vetores, mas não sei a direção e o sentido deles. Como é que eu vou somar? Não tem como somar. Mas eu sei que o valor máximo vai ser quando os vetores tiverem a mesma direção e o mesmo sentido, que vai ser a soma. Ou seja, V mais V, 2V. E o valor mínimo vai ser quando os vetores tiverem mesma direção, porém sentidos contrários, que aí eu vou subtrair. Ou seja, V menos V, que vai dar 0. Sendo assim, a resposta certa é a letra D, um valor qualquer dentro do intervalo fechado de 0 a 2V. Agora, só lembrando lá na matemática, intervalo fechado, o que quer dizer isso? Quer dizer que eu estou incluindo a possibilidade de ser 0 e estou incluindo a possibilidade de ser 2V. Terceira questão. Um saveiro com motor a toda potência sobe o rio a 16 km por hora e desce a 30 km por hora. Velocidades essas medidas em relação às margens do rio. Sabe-se que tanto subindo como descendo, o saveiro tinha velocidade relativa às águas do rio de mesmo módulo. E as águas do rio tinham velocidade constante V. Nesse caso, V em km por hora é igual a... Então vamos à resolução. Eu estou na margem do rio, observando o barco que está subindo o rio acima. E eu sei que o que eu percebo é o resultado da velocidade do barco mais a velocidade do rio. Como ele está indo rio acima, então eu tenho o seguinte, a velocidade do rio, ela vai ter a mesma direção, porém o sentido contrário da velocidade do barco. E eu sei que o que eu vou perceber é a soma dessas duas velocidades. Então eu sei que eu vou ficar com dois vetores de mesma direção, sentidos contrários, eu sei que vai ficar o quê? Um menos o outro. Então, o que eu percebo? 16 km por hora. Porém, quando o barco está indo rio abaixo, eu tenho o quê? A velocidade do barco e tenho a velocidade do rio. Observe que esses vetores têm a mesma direção e o mesmo sentido. Então, eu sei como eu somo isso aí. Vai ser a velocidade do barco mais a velocidade do rio. E qual é a velocidade mesmo que eu vejo o barco descendo o rio abaixo? 30 km por hora. Então, eu caio num sistema de equações. Vamos resolver esse sistema. Então, 2VB igual a 46. VB, 46 dividido por 2. VB é igual a 23 km por hora. A velocidade do barco, 23 km por hora. Porém, ele quer saber a velocidade do rio. Então, posso pegar qualquer uma dessas equações. Por exemplo, V do barco mais V do rio igual a 30. Sei que a velocidade do barco é 23. Então, a velocidade do rio vai ser 30 menos 23. Ou seja, a velocidade do rio vai ser de 7 km por hora. Quarta questão. A pedra se engasta no pneu de automóvel que está com velocidade uniforme de 90 km por hora. Supondo que o pneu não patina nem escorrega e que o sentido de movimento do automóvel é o positivo, os valores algébricos mínimo e máximo da velocidade da pedra em relação ao solo em quilômetros por hora são... Então vamos à resolução. Cada ponto do pneu realiza um movimento bem complexo. Porém, esse movimento ele pode ser decomposto no movimento de rotação mais um movimento de translação. E
a gente sabe o seguinte, que se o pneu não deslizar, a velocidade devido ao movimento de rotação tem o mesmo módulo da velocidade devido ao movimento de translação. Sendo assim, cada ponto desse, ele vai ter uma velocidade devido à rotação, uma velocidade devido à translação, uma velocidade devido à rotação, uma velocidade devido à translação, uma velocidade devido à rotação, uma velocidade devido à translação, uma velocidade devido à rotação, uma velocidade devido à translação. Essas velocidades têm mesmo módulo. Então a gente observa o seguinte, o que é que vai acontecer nesse ponto aqui? A velocidade vai ser zero. Esse ponto em relação ao solo vai estar parado. Enquanto que esse aqui, ó, ele vai estar com o dobro da velocidade. Então, sendo assim, as velocidades mínima, 0, máxima, 90 com 90, 180. Quinta questão. Um homem rema um barco com velocidade de 5 km por hora, na ausência de correnteza. Quanto tempo ele gasta para remar 3 km rio abaixo e voltar ao ponto de partida no dia em que a velocidade da correnteza é de 1 km por hora? Então vamos à resolução. Então a pessoa remando a 5 km por hora, ela vai descer 3 km rio abaixo e depois vai retornar. Sendo que a velocidade do rio é de 1 km por hora. Então eu quero saber o tempo que ela vai gastar nesse trajeto aí, indo e voltando. Então vamos. Indo. Ó, na ida. Distância sobre velocidade. Na ida, qual a distância que ela vai percorrer? 3 km. Com qual velocidade? Veja que eu estou aqui na margem, beleza? O que eu percebo é a velocidade resultante. É a soma da velocidade do barco mais a velocidade do rio. Porque eu estou pegando como referência a margem do rio. Então, em relação à margem do rio, a velocidade resultante vai ser a velocidade dele mais a velocidade do rio. Então, ó, na ida, então eu vou ter a velocidade dele 5 km por hora, a velocidade do rio 1 km por hora. Então ele vai estar a 6 km por hora, que vai dar meia hora. Agora, na volta, teremos, mais uma vez, a distância sobre a velocidade. Qual a distância que ele percorreu na volta? 3 km. Agora, com qual velocidade? Veja que agora está andando contra a correnteza. E aí, que em relação à margem, agora teremos a velocidade do barco e a velocidade do rio, com a mesma direção, porém sentidos contrários. Então, como é que eu somo essas velocidades? Vai ser justamente a velocidade do barco menos a velocidade do rio. Ou seja, 5 menos 1, que vai dar 4. Sendo assim, o tempo gasto na volta vai ser de 0,75 hora. E o tempo total gasto corresponde a meia hora na ida e 0,75 hora na volta. Sendo assim, vai dar 1,25 hora.